muito bem, patriotas, estamos de volta aqui no canal TV Brasil na Net e eu, Ciro Moreira, quero dar as boas-vindas a todos vocês. Quero dizer para você que esse é um canal de direita, que somos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e que defendemos pilares como Deus, pátria, família e liberdade. Se você também compactua do nosso pensamento, se você pensa igual a nós, então você é o nosso convidado todo especial. Eu quero pedir a gentileza de você se inscrever nesse canal. Vou trazer um vídeo muito importante demais, um vídeo que vai mostrar para você o que realmente está acontecendo nos bastidores do Supremo Tribunal Federal e da política do Brasil como um todo. Já deixa o seu like aqui no canal e vamos ver esse vídeo com o pessoal da Revista Oeste, que traz aqui uma novidade extraordinária com um dos maiores advogados do Brasil, que inclusive está à frente aí de algumas pessoas desse caso aí, desse julgamento sobre o golpe, né, a possível tentativa de golpe, ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está com o seu nome arrolado a esse processo. Vamos ver o vídeo então com o pessoal da Revista Oeste. Vamos ver. E a defesa do tenente-coronel do Exército, Rodrigo Bezerra Azevedo, listou no rol de testemunhas do processo sobre o suposto plano de golpe de Estado os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Na peça, Moraes é citado como suposta vítima e, por isso, a defesa sugere a necessidade de ouvi-lo. No caso de Flávio Dino, então ministro da Justiça e Segurança Pública, no caso do ministro Flávio Dino, ele era então ministro da Justiça e Segurança Pública no 8 de janeiro, a defesa declara que a oitiva, na condição de testemunha, é imprescindível para a devida elucidação de todos os procedimentos adotados pelos órgãos de segurança pública. Também estão na lista os nomes de Lula e do general Marco Edson Gonçalves Dias, o G. Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no dia do tumulto na Praça dos Três Poderes. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o advogado Jeffrey Chicchini, que atua na defesa de Rodrigo Bezerra Azevedo. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Doutor Chicchini, muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço o convite, prazer imenso estar aqui nessa audiência sempre muito qualificada. Sou ouvinte do programa, sou muito fã do jornal. Doutor Chicchini, eu começo com uma dúvida. Quando o senhor arrolou dois ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, como testemunhas no processo, é necessária autorização judicial de algum ministro, algum juiz para o arrolamento destas testemunhas? Então, olha só, no primeiro ponto, estão dizendo que nós arrolamos o ministro, ou melhor, os ministros como testemunha. Na verdade, a Polícia Federal, em um relatório extenso, e a Procuradoria-Geral da República é que arrolaram o ministro Alexandre de Moraes como vítima. Ele é indicado como vítima em uma investigação e numa denúncia sem nunca ter sido ouvido. Então, na verdade, o que nós fizemos foi apenas corrigir um equívoco jurídico. Apontaram a existência de uma vítima, essa vítima tem que ser ouvida. Por isso, fizemos esse alerta, porque há exigência na legislação de que a vítima seja ouvida. Por isso indicamos o ministro Alexandre de Moraes para que seja ouvido. Agora, haverá um juiz instrutor, não sabemos ainda se o próprio ministro Alexandre de Moraes, vítima e julgador, vai analisar esse nosso pedido ou se haverá um juiz instrutor indicado por ele. O que diz o Código de Processo Penal de forma bem objetiva, que cabe à defesa indicar quem quer que seja ouvido. Veja, é uma prerrogativa da defesa, no contraditório e na ampla defesa, indicar suas testemunhas a serem ouvidas. Deve, então, no exercício do devido processo legal, e se esse processo for um processo democrático, como a Suprema Corte está vendendo, que será, nossas testemunhas devem ser ouvidas, como ocorre, como regra, em todos os processos criminais com seu curso regular no Brasil. Bom, então, só para ver se eu entendi direito, se houver aí o respeito ao devido processo legal, as testemunhas devem ser ouvidas, não precisa de autorização de nenhum ministro, seja o ministro Alexandre de Moraes ou um juiz instrutor. Exatamente isso.
cabe à defesa indicar suas testemunhas. E isso faz parte da ampla defesa. Veja que agora nós não estamos mais em uma investigação. Agora nós temos réus. São 34 acusados. Agora, o devido processo legal, que não existe na investigação, deve ser observado. Você cercear a oitiva das testemunhas é um cerceamento à defesa. Isso gera nulidade. Certamente, se estivéssemos em primeiro grau, havendo esse cerceamento, teríamos aonde recorrer. Não sabemos qual decisão virá, até porque há aqui uma confusão, e isso não foi posta por nós, já deixando bem claro, esse balaio jurídico, é o termo que eu tenho utilizado, foi feito pela Polícia Federal e pela PGR, de indicar o ministro Alexandre de Moraes, relator e juiz do caso, como vítima. Agora, o que ele decidirá? Se ele for o juiz, não pode ser ouvido como vítima. Se ele disser que não é vítima, não existe vítima nesse caso. Doutor Chiquini, deixa eu abrir aqui essa entrevista para as perguntas dos meus parceiros aqui de bancada, Adalberto Piotto. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo. É lapidar a sua definição e a descrição do direito brasileiro sob a lógica do Estado Democrático de Direito e também do processo penal. Mas vamos à realidade, se o senhor me permite, eu sei que o senhor está considerando também a realidade. E o senhor citou um dos pontos que eu já faria como pergunta, mas vou repetir aqui uma vez, me permita. Se o juiz, no caso o ministro Alexandre de Moraes, for ouvido como testemunha, ele está automaticamente impedido para julgar, porque é óbvio que uma vítima vai se dar razão. Quer dizer, eu espero que uma vítima sempre se dê razão, senão o argumento dela é inválido, mas enfim, partindo da lógica. Agora, o senhor citou aí esse balaio. O balaio é gigantesco, ele não para de aumentar. E os donos do balaio não estão preocupados nem com o Estado Democrático de Direito, nem com o devido processo legal e muito menos com qualquer coerência jurídica. Diante deste caso, doutor, só me permite insistir nesse ponto. O que fazer e como fazer? Porque exposta já está essa série de absurdos. Mas, enfim, o que fazer num momento como esse? E o senhor tem plena consciência, já deixou isso muito claro, de que momento estamos vivendo e como estamos vivendo esse momento e quem é o dono do momento? Qualquer decisão é satisfeita para nós, e eu explico. Só há 3 decisões possíveis. O ministro pode dizer que ele é a vítima, então ele não pode ser o juiz. Jamais dirá isso. Segundo ponto, ele vai dizer que ele é o juiz e por isso não pode ser ouvido como vítima. Não temos a vítima. Ou ele pode decidir, e aqui provavelmente virá a decisão, que a vítima é o Estado de Direito. É isso que ele dirá. Aí então, nós teremos uma nova posição do ministro Alexandre de Moraes, se essa decisão vier. Não só vítima, testemunha, investigador, juiz, ele se tornará também o Estado. Então, veja, estamos sim ansiosos pela decisão que virá. Até porque, como disse, deixei bem claro, quem se coloca como vítima é o próprio ministro Alexandre de Moraes, que inclusive já o citou como vítima. Veja, a PGR cita o ministro Alexandre de Moraes 43 vezes como vítima. E ele, quando decretou prisões preventivas, inclusive a do meu cliente, o tenente-coronel Rodrigo Azevedo, ele diz: atentaram contra a vida da vítima Alexandre de Moraes, assinado ministro Alexandre de Moraes. E nós sabemos, em verdade, por que estão colocando ministros da Suprema Corte como vítima. O que eles querem com isso, já estou dando aqui um spoiler do processo, mas isso é público e notório, é fixar a competência do STF. Os ministros não são vítima. Eu estou cansado já de dizer que esse processo é uma aberração jurídica, é natimorto e não há atentado contra ministros aqui. Veja que até aquela minuta que dizem que existiu, não tem menção a atentado a ministro. Só que os 34 acusados não têm prerrogativa de foro e não poderiam fixar a competência da Suprema Corte. Por isso que apontam ministro da Suprema Corte como possível vítima para fixar a competência no STF, que é a finalidade. Eles queriam essa competência ali, por isso que isso foi construído. Não imaginavam eles que
as defesas trabalhariam como estamos trabalhando. Então não há nenhuma estratégia de defesa aqui a indicar o ministro como testemunha. Não, é dizer o óbvio. Em todo e qualquer processo criminal no Brasil, a vítima deve ser ouvida. A suposta vítima tem que ser ouvida. Muito bem, patriotas, vocês viram e eu disse para vocês que a situação no Brasil realmente ela é gravíssima e você tem que ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Vou trazer aqui o deputado federal Gustavo Gayer, que vai trazer aqui mais uma tremenda bomba. Ele vai falar aqui, pessoal, uma coisa que você, patriota, precisa ficar com os ouvidos muito bem afinados, você precisa ficar muito atento a essa notícia que o deputado federal Gustavo Gayer vai trazer aqui, porque realmente é de suma importância. Vamos ver. Sábado agora, dia 16, a gente vai ter uma manifestação em Copacabana, às 10 horas da manhã, pela anistia dos presos políticos. Aí eu vejo muitas pessoas se perguntando, será que vale a pena ir? Não deveríamos estar indo para as ruas pedir o impeachment de Lula, ou fora Alexandre de Moraes? Olha, nunca tivemos uma manifestação onde o resultado imediato dela fosse tão próximo quanto essa. E essa manifestação, esse ato, não é apenas para as pessoas que estão presas, mas é pelas famílias dessas pessoas. E não só isso, ela é a virada de chave para começarmos a ter as vitórias que nós tanto desejamos. Libertar essas pessoas não vai desfazer apenas uma das maiores injustiças já cometida pela Suprema Corte Brasileira, mas vai também desmoralizar essa corte, vai fortalecer o Congresso, vai ser a comprovação de que esse governo acabou de uma vez por todas e principalmente vai dar um pouco de esperança para essas famílias e essas pessoas que estão presas há tanto tempo, que foram condenadas a 14, 17 anos por estarem num prédio público no domingo com uma Bíblia na mão. Ela é muito maior do que apenas a anistia. O Hugo Mota precisa apenas de uma comprovação de que há um clamor popular para que essas pessoas sejam libertadas, liberadas. E tudo que a gente precisa é colocar as pessoas nas ruas nesse dia. Se houve uma manifestação que pudesse nos dar um resultado imediato, é essa manifestação, é esse ato. E ele pode ser a primeira vitória de uma sequência, porque as consequências políticas de nós conseguirmos aprovar a anistia são muito maiores do que apenas libertar essas pessoas e devolver a dignidade a elas e suas famílias. Muito maior. É uma injeção de ânimo, é acabar de uma vez por todas com a governabilidade desse governo, desmoralizar o STF, tornando muito mais difícil para o STF condenar Bolsonaro e continuar a perseguição. É podermos voltar a ocupar as ruas sem medo, que é o que existe hoje no Brasil, o medo de ir para as ruas. São tantas as vitórias comprimidas dentro de um ato que é difícil de explicar. Por isso eu te peço, se você puder, esteja em Copacabana, nesse dia 16, às 10 horas da manhã. Esse ato pode ser justamente aquele que vira o jogo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de muitas pessoas. Se nós tivermos muitas pessoas, o Hugo Mota pauta aqui na Câmara dos Deputados o PL da anistia. Mas se nós tivermos poucas, se for um fiasco, possivelmente a anistia pode morrer. E tá tudo no jogo agora, tá tudo em jogo. A gente deu all-in. Então, compartilhe esse vídeo. A gente teve um desvio de foco aqui durante um tempo, afinal de contas, PGR denunciando o Bolsonaro, os escândalos de corrupção do Lula, e toda essa guerra, todas essas batalhas que foram travadas aqui nessas últimas 2 semanas, acabou tirando um pouco o foco da divulgação, da importância desse momento no sábado, nesse domingo, desse domingo. Então eu te peço, por favor, compartilhe, compareça e vamos dar esse primeiro passo para resgatar o Brasil. Um abraço. Muito bem, meu amigo, minha amiga, você patriota do Brasil inteiro que ficou comigo nesse vídeo até o final. Eu quero agradecer a sintonia de vocês aqui no programa, quero agradecer a audiência de vocês e quero pedir gentilmente para você que você tenha a gentileza de se inscrever aqui nesse canal, porque esse canal aqui é um canal de direita, é um canal que defende pilares como Deus, Pátria, Família e Liberdade e que somos apoiadores, sim, do presidente Jair Bolsonaro e vamos trazer para você notícias, sempre notícias com o viés de direita, sempre olhadas com o olhar
com os olhos da direita. Então, se você também pensa como nós, então você está no lugar certo e no canal certo. Deixo a todos um grande abraço e eu volto aqui no canal. Claro que, sempre que os fatos justificarem as notícias, a gente volta aqui no canal e mostra tudo para vocês. Tchau!